Os materiais eles podem ser de dois tipos. O primeiro tipo é o material simplesmente que tem uma cor. Olá, Masterfãs! Bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts. Nessa aula a gente vai aprender sobre a criação de materiais no Vray 5 para o SketchUp. Se você já está gostando dessa série de vídeos do curso gratuito do Vray 5, já deixa like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Também segue a gente nas redes sociais, no Instagram e também participa da nossa comunidade no Discord. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Vamos lá para a nossa aula. Essa é uma aula muito importante para a gente dar o próximo passo. A gente já configurou a iluminação na aula passada, conhecer um pouquinho das luzes para a gente poder trabalhar. A iluminação no Vray é sempre a primeira etapa antes de você começar a criar os materiais. E a gente vai entender a estrutura dessa criação de materiais a partir do SketchUp e depois configurando no Vray. Os materiais eles podem ser de dois tipos. O primeiro tipo é o material simplesmente que tem uma cor. Aqui através do SketchUp a gente pode selecionar a aba Editar nessa bandeja padrão de materiais e você vai perceber que em textura a gente não tem nenhuma imagem. A textura nada mais é do que uma imagem que representa aquele material do mundo real, que pode ser, por exemplo, uma madeira, como essa daqui. Para a gente selecionar esse material na tela, eu posso usar esse conta-gotas do SketchUp, simplesmente clicando sobre o material, e na aba Editar a gente já vai ver a diferença. Agora eu tenho uma textura. Essa textura vai ser utilizada pelo Vray para gerar um material mais próximo do real. Só que a gente tem que entender o seguinte, somente a textura não vai ser o suficiente. E essa textura aplicada nesse modelo, infelizmente, ela não está separada em uma pasta. Também não é uma textura de boa qualidade. A gente vai aprender nas próximas aulas aonde baixar texturas de boa qualidade para a gente usar nos nossos projetos e também como trabalhar com materiais já pré-configurados, materiais já prontos. Você só vai aplicar aqui no objeto e já vai ter a renderização. Isso facilita muito o nosso trabalho. Eu vou voltar nas configurações do Asset Editor e a gente vai ver aqui, olha, os dois materiais, tá ok? A gente também pode selecionar através dessa opção interativa, aqui na barra de ferramentas de utilidades do Vray. Selecionando, eu posso clicar no material, ele já vai selecionar o material aqui. Da mesma forma, também posso selecionar o material de madeira, ele vai também aparecer aqui. Nas configurações de materiais do Vray, a gente vai ter algumas particularidades que vão fazer com que o seu material ele se aproxime mais do real. Principalmente, a configuração de reflexo é que vai trazer mais qualidade visual para esse objeto. Eu vou renderizar a minha imagem e aqui está o resultado. Você percebe que as cores das texturas parecem diferentes aqui no Vray e no SketchUp também. Olha só a diferença. E na renderização já aparece de outro jeito. Isso acontece geralmente porque as configurações de materiais geradas pelo Vray são diferentes das configurações de materiais do SketchUp. É por isso que sempre que você for criar um material novo, crie ele através do Vray. Para eu criar um material novo no Vray, eu vou clicar com o botão direito do mouse nesse ícone, que é a aba de materiais, e aqui você vai ter vários tipos de materiais que você pode trabalhar. O material Generic, como o próprio nome já diz, é um material genérico, material geral. É um material que vai servir para criar basicamente todo tipo de material que você utiliza. Madeira, vidro, plástico, metais. Você vai criar utilizando essa opção Generic. Já o material Emissive é um material que vai ter luz própria. A gente também vai aprender a utilizar esse material. E os demais materiais são materiais um pouco mais avançados que a gente vai configurar também aqui nas aulas e depois no curso Master Vray for SketchUp você também vai conhecer essas propriedades. Ok, inicialmente a gente vai trabalhar com o material Generic. E ao selecionar esse material, que eu vou clicar aqui só para a gente poder conhecer ele do zero, sem nenhuma dessas propriedades que estão na tela, a gente vai perceber que o material ele é criado apenas com uma cor. A gente tem as diversas opções para criar um material com propriedades diferentes, adicionar reflexo, adicionar refração, algumas propriedades mais novas para você poder gerar uma camada extra de reflexo e também para você criar tecidos, que é essa opção chamada Sheen, é a opção mais nova do Vray 5.
e ainda o Bump, que a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente, mas que serve para você criar relevos visualmente aqui no seu modelo. Ao invés de você ter uma superfície completamente plana, a gente consegue criar relevos diferenciados utilizando a opção Bump. Existe a configuração Multiplier também, que são recursos para você mesclar propriedades ou adicionar intensidade aos seus materiais, mas que geralmente ela não é usada nesses primeiros passos, tá bom? Vai ser usada quando a gente estiver mais avançado. Ok, esse é o material básico. E como é que eu faço para poder carregar uma textura? É muito simples. Aqui do lado você vai ver um slot chamado textura. Você vai dar um clique nele e escolher uma opção chamada bitmap. Aqui você vai encontrar diversos mapeamentos. Olha só, é uma estrutura bem grande aqui. Essa estrutura ela vai ajudar você a criar diversos tipos de materiais. É por isso que a gente tem várias opções. E na pasta Maps, a pasta que eu compartilhei junto com o arquivo, você vai encontrar uma textura de madeira. Vou clicar em abrir e a textura já vai ser carregada aqui. Quando a gente carrega a textura, ele vai exibir apenas as configurações do mapa bitmap. E com a textura aqui, para a gente configurar, algumas propriedades vão ser necessárias também. Eu vou voltar uma vez e a textura ela vai aparecer carregada aqui no meu objeto e também aqui no SketchUp. Se eu quiser aplicar essa textura a qualquer modelo, eu vou selecionar esse piso apenas como exemplo, eu posso clicar e aplicar a textura. E ele vai aplicar aqui em todo esse objeto 3D. Depois de a gente aplicar, a gente configura o mapeamento da textura. Eu vou colocar aqui pelo SketchUp tamanho 3 metros para a gente ter esse diferencial aqui de tamanho e a gente já vê a textura aplicada aqui no modelo. Se você não quiser usar texturas, basta você simplesmente clicar em Clear e aí você vai eliminar essa textura do seu modelo. Perfeito, a gente já tem a configuração base aqui do nosso material, eu apliquei essa cor ao objeto. Eu vou voltar para a minha cor padrão, vamos desfazer aqui, olha, voltar algumas vezes, perfeito. Vou voltar para a minha cena, para que a gente possa dar continuidade às configurações do material. Agora que eu já tenho esse conhecimento básico, vamos voltar para o material da cadeira. Vou selecionar ele aqui com conta-gotas, para ter certeza que é esse material que está selecionado. Voltar no Asset Editor, nas configurações do meu material, a gente vai renomear esse material para plástico. Perceba que eu coloquei as iniciais aqui, MT, as iniciais do Master Tuts. É interessante você renomear os seus materiais com as suas iniciais, ou até mesmo com o valor 00, para que você mantenha todos os materiais que você já editou organizados. Perceba que alguns outros materiais, olha, não tem nome correto aqui, que são materiais desse modelo. Eu vou selecionar o meu material de plástico e configurar as propriedades. Para a gente poder entender mais sobre propriedades de materiais, eu deixei um guia gratuito para você poder baixar aqui na descrição do vídeo, com os 5 passos para que você conheça os materiais em PBR, que é uma técnica que a gente utiliza para poder configurar materiais de maior qualidade. E se você quiser ir mais a fundo e conhecer ainda mais sobre criação de materiais, eu deixei um outro guia, esse é o guia completo PBR, onde você vai aprender as configurações teóricas para você poder criar qualquer tipo de material, entendendo por que a gente faz algumas propriedades. De maneira geral, o primeiro passo é você usar referências. Então, se eu quero criar um material plástico, como é que esse material realmente funciona no mundo real? 2 propriedades vão ser fundamentais aqui. A primeira é a refração, o valor de IOR, que a gente vai definir aqui embaixo. Eu vou colocar o valor 1,5 para esse material. E a outra opção é a reflexividade máxima dele, que vai ser sempre 100% branco. Voltando à nossa pré-visualização, olha, basta clicar em Frame Buffer, você vai ver que o nosso arquivo ele já apresenta um efeito de reflexo. Esse reflexo ele pode ser controlado através da opção Glossiness. Com Glossiness eu defino se essa superfície ela é mais lisa ou ela é mais áspera. Eu vou reduzir um pouquinho esse valor e você vai ver que a nossa cadeira ela já vai ter um aspecto de plástico mais rugoso, né? Um plástico que não é tão brilhante, né? Então já ficou bem legal aqui. A mesma coisa a gente vai fazer para a madeira. Eu vou selecionar aqui na minha área de trabalho a madeira e configurar as propriedades dela. Vamos selecionar o valor de refração, definir o IOR com 1,52, um pouquinho maior,
E no Reflection a gente vai colocar o valor em 100% branco também, da mesma maneira que a gente fez no outro material. E o Glossiness eu vou reduzir ele para o valor 0,7, para que ele fique com um efeito da madeira não tão nítido. Esse material aqui é um material bem básico ainda, tá certo? A gente não tem todas as texturas que a gente usa, um set de texturas, para poder configurar o material completo. Aqui no canal tem várias aulas onde eu ensino a criar materiais de forma mais complexa. Então depois você dá uma olhada lá para você poder aprender também a configurar esses materiais. Eu vou selecionar o restante dos materiais aqui da minha cena, eu vou renomear esse material também. Vamos chamar ele de madeira. Eu vou selecionar o próximo material e aqui eu vou dar uma dica para vocês de como encontrar que material é esse na cena. No V-Ray você pode dar um clique com o botão direito do mouse sobre o material e escolher a opção Select Object in Scene. Quando você selecionar essa opção, ele vai mostrar para você qual é esse material aqui no projeto. Olha lá. A gente vai alterar esse material para metal pintado, colocar aqui, olha, metal pintado e definir as propriedades dele. Diferente de um material que seria um metal mesmo, tá? O material pintado ele também é um dielétrico. Então eu vou definir ele com essas propriedades aqui, olha. Ele vai ter brilho, mas ele não vai ser totalmente reflexivo. Vamos voltar lá na visualização, olha só. Ele já tem um brilho aqui, mas ele não é completamente reflexivo. Eu vou selecionar os outros materiais na cena. Vou selecionar esse material genérico, que foi aquele que a gente criou, então vou deletar, clicando aqui embaixo, nessa lixeira. E esse material brown, eu vou clicar em selecionar o objeto na cena, para identificar ele aqui também. Vamos ver onde é que ele está aqui no nosso modelo. Olha só, aparentemente ele não está representado aqui. Ele aparece no nosso modelo, mas ele não está representado. Para finalizar essa aula, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui no material pintado e vou transformar esse material em um metal, da mesma forma que a gente fez na nossa primeira aula. Eu vou selecionar a cor do material de Fuse, vou deixar ele dessa maneira aqui, olha, mais reflexivo. E vou habilitar o Metalness com um valor bem mais alto. Dessa forma, a gente vai conseguir, eu vou aumentar só um pouquinho aqui para deixar ele bem mais brilhante. Dessa forma, a gente vai gerar esse material como se ele fosse um metal e não um material pintado. Se o material de metal tiver pintado, ele é um material dielétrico. Se ele é um material que está mostrando realmente o metal, então a gente vai trabalhar nele como metal, ok? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!